programa Saúde Total, nós procuramos sempre trazer assuntos que possam interessar, orientar, prevenção para você que acompanha o nosso programa. Sempre aqui na UniTV, canal 1395 da NET, onde você pode se orientar melhor no programa Saúde Total. Hoje vamos bater um papo com o Dr. Paulo Herrera. Ele é especialista, ele é anestesiologista e fez uma especialização no tratamento de dor. Convidei-o para estar conosco para a gente saber sobre dor. Dor crônica e dor aguda. Tem diferença, doutor Paulo? Sim, Mafalda. Obrigado pelo convite. Então, dor aguda e dor crônica tem diferença. Dor aguda é uma dor boa, que avisa a gente que alguma coisa está errado, que alguma coisa é perigosa. A dor crônica é uma doença. Ela não é um aviso de que alguma coisa está errada. A dor crônica é quando a gente perde a percepção, né? Essa diferenciação do que é bom e do que é ruim. Né? Quando fazer atividades diárias, as suas atividades diárias ficam dolorosas. Né? A dor crônica, ela não necessariamente está relacionada a uma lesão, a um machucado. A dor aguda está relacionada ao machucado. Se você machucou, quebrou o braço, você teve uma queimadura e dói, né? Uma dor aguda. Isso. A dor crônica, você pode ter curado o machucado, então você fez, por exemplo, uma cirurgia e persiste com dor. Quer dizer que a cirurgia está tudo bem, não teve nenhum problema e você persiste com dor. Isso é dor crônica. Você teve uma infecção, por exemplo, do herpes, teve as lesões herpéticas, aquelas lesões de pele, já foram curadas e permanece com a dor. É uma neuralgia pós-herpética, então isso é uma dor crônica. Ela persiste além da lesão, ela não serve mais para nada. Então a gente costuma falar isso, que a dor aguda é uma dor útil, que avisa de que alguma coisa está errado. A dor crônica é uma dor inútil, que só atrapalha a gente. Mas essa dor crônica, ela tem tratamento? Desde que você vá pesquisar e ver a causa, é isso? É isso. Porque não há efeito sem causa. Sim. Não é? Toda dor tem uma causa, só que os mecanismos são diferentes. Né? Então a dor aguda, como a gente falou, pode ser uma inflamação, um machucado, uma lesão. Na dor crônica, os mecanismos são um pouquinho mais complexos. A dor crônica ela surge de alterações no nosso sistema nervoso central. Então, alterações que ocorrem lá nos neurônios da medula, nos neurônios do cérebro, depois que houve uma lesão. É como se fosse realmente uma memória de dor, parecida com aquela memória que a gente tem no cérebro, que a gente guarda as coisas, né? Que guarda as nossas lembranças, nossas mais queridas lembranças. A dor crônica, você tem uma memória, né, de uma coisa ruim. Você persiste com aquela sensação de dor porque os neurônios, os mecanismos bioquímicos deles ficaram alterados na medula, né? E isso pode ser para sempre. Eu acho que na dor crônica é um tratamento a médio e longo prazo. Sim. Ad infinitum. Porque nem sempre há de infinito, mas pelo menos a gente precisa reverter essas alterações bioquímicas que ocorreram no sistema nervoso central, na medula e no cérebro. Então os tratamentos são mais prolongados. E infelizmente não é eficiente em 100% dos pacientes. É isso que eu queria dizer, né? De que você não tem todo mundo melhorando. E agora eu quero saber o seguinte, a gente pode fazer a prevenção dessa dor crônica? A gente pode? Eu acho que é a prevenção da maior parte das doenças. Então, se a gente se tem uma atividade física regular, então a gente evita aquelas doenças cardiovasculares, por exemplo, que podem causar dor crônica. Porque se a gente tem um acidente vascular cerebral, o famoso derrame cerebral, a gente pode ter uma dor após o derrame. Então, se a gente evitasse, né, esse derrame, tendo uma boa alimentação, atividades físicas regulares, nós vamos ter menos dor. Um paciente, por exemplo, com dor de cabeça, todos os tipos de dor de cabeça se beneficiam bastante das atividades físicas. Então, um paciente que tem uma tendência a ter diabetes, então ele fazer um bom regime dietético, ou o paciente que tem diabetes, tomar o máximo possível de cuidado com a alimentação dele para que ele não tenha, né, picos de açúcar no sangue, glicemia, que vão lesar os nervos dele e vão causar dor crônica. Vai dar uma neurite lá, né? Uma neurite diabética. Ou o paciente, como eu falei antes, a neuralgia pós-herpes. Se você não tiver a herpes, né, você se vacinou, né,
você tem a vacina, então quando é criança a vacina da varicela, ou quando é adulto a vacina da herpes, vai evitar que você tenha herpes e como consequência evitar que você tenha anergia pós-herpética. Então existem muitas maneiras de você prevenir, evitar acidentes, né? Se a gente diminuir o número de acidentes automobilísticos, os acidentes automobilísticos são grande causa de dor crônica, pós-fratura, pós-amputações, pós-cirurgias. E acontece às vezes da pessoa que teve a amputação de um membro, pé, perna, braço, não importa, mão, e ele sente dor. Essa é a famosa... Isso é psicológico? Não, isso não é psicológico. É importante que as pessoas saibam disso, né? Isso é uma chamada dor fantasma. Isso pode ocorrer com a amputação de qualquer membro, ou às vezes mesmo com órgãos. Por exemplo, uma pessoa fazer uma mastectomia, retirar a mama e ter uma dor fantasma na mama, né? Isso pode acontecer com qualquer órgão. Todos os nossos órgãos têm uma representação no cérebro. E o fato de a gente tirar o órgão não significa que a gente tire a representação no cérebro. E por isso que as pessoas têm dor, a chamada dor fantasma. É uma dor real, que é sentida no órgão que não existe mais. E muitas vezes os pacientes ficam constrangidos até em dizer pra gente que a dor é no membro que não tem. Porque podem achar que ele tá louco, que é uma dor psicológica, não vão acreditar no sofrimento dele. Mas a gente tem que acreditar e é real, né? E tem mecanismos biológicos envolvidos nesse tipo de dor. E isso fica gravado lá no subconsciente, é mais ou menos isso? Isso fica gravado como se fosse uma memória na medula, na verdade na medula espinhal. Nossa. A medula espinhal é o principal centro de memória da dor. E o jeito que fica gravado, né, então, as nossas memórias, na verdade, são facilitações sinápticas, só para as pessoas entenderem essa palavra difícil. Porque as nossas memórias, as nossas lembranças, elas são guardadas porque a sinapse, aqueles encontros entre um neurôniozinho e outro, né, são facilitados. Então existe uma via preferencial, uma estrada, né, uma avenida. Né, então a memória é a facilitação de uma sinapse, é uma avenida de uma sinapse. E essa mesma facilitação entre um neurôniozinho e outro podem ocorrer na nossa medula. Doutor Paulo, o que é importante a gente deixar bem claro agora para quem está nos assistindo, que a pessoa fica assim atemorizada com a dor e que a dor tem tratamento. Basta ela procurar o especialista direcionado para esse tratamento. Isso é que é importante. Isso. O que acontece é o seguinte, todos os médicos, né, a medicina foi feita para aliviar a dor dos pacientes. Todos os médicos têm condições de tratar a dor dos pacientes. E normalmente as pessoas vão procurar esses médicos. Por exemplo, se teve diabetes, vai procurar o endocrinologista. Se ele tem uma doença ortopédica, vai procurar o ortopedista. Uma doença reumática, o reumatologista. E daí por diante. E sempre que precisar, né, os médicos eles trabalham em equipes multidisciplinares, multiprofissionais. Então, o médico de dor faz parte dessas equipes multiprofissionais. Então, a gente acaba ajudando, né, e sendo ajudado por esses especialistas. Então, em algumas situações, o médico de dor está para fazer essa ponte, né, entre as várias especialidades para tratar o paciente com dor. E como você disse, o importante é saber que tem tratamento, né? E que às vezes o tratamento são com remédios diferentes. Então, para tratamento da dor crônica, são muito utilizados remédios da família dos anticonvulsivantes, remédios da família dos antidepressivos. E às vezes o paciente não entende por que o médico deu isso, né? Deu esse remédio para ele. Então, muitas vezes, por exemplo, o endocrinologista dá para um paciente que tem neuropatia diabética, dá um antidepressivo, né? E com a intenção de tratar a dor, e o paciente chega em casa e fala, mas esse remédio deve estar errado para mim, eu não tenho depressão, eu tenho dor. Mas ele tem que saber que esse é um analgésico, né? É um analgésico da família dos antidepressivos, um analgésico da família dos anticonvulsivantes. Essas são as principais classes de drogas, né? Classes farmacológicas, tipos de remédios que a gente pode utilizar para o paciente com dor crônica. Olha, o que a gente procurou trazer para você, junto com o Dr. Paulo Herrera, é a maior informação e a orientação para o tratamento da dor. Fique conosco porque a gente continua com você.